Quando um derivado lácteo é rico em cálcio, precisa estar escrito como todo nananã na embalagem? Então, depende. Vamos supor então que você tem um iogurte e o seu iogurte é rico em cálcio. O seu iogurte é rico em cálcio ou todos os iogurtes naturalmente são ricos em cálcio? É isso que você precisa saber. Porque esse como todo nananã, ele é quando aquela característica é inerente ao produto. Então é para isso que serve o alerta. Quando é inerente ao produto, aí a gente precisa sim avisar como todo nananã. Então, seu iogurte é rico em cálcio, mas todo iogurte é rico em cálcio, isso é inerente a iogurtes, você pode falar rico em cálcio, faz todo ali, todas as questões de INC para cálcio, né, do jeitinho que tem que ser, e fala embaixo como todo iogurte. Então, precisa quando isso é inerente. É uma forma de você evitar que o consumidor seja induzido ao erro ou ao engano. Então não é uma questão de derivados lácteos precisam dizer isso. Você precisa saber se é uma característica inerente ou não, tá bom? Porque senão, todo iogurte é rico em cálcio, mas nem todo mundo vai usar esse INC. Até mesmo às vezes por todos serem. E aí você vai lá e coloca rico em cálcio. Pode parecer, provavelmente vai parecer, que somente o seu é rico em cálcio e não que todos são. E dessa forma você induz o consumidor ao erro. Então é para evitar que isso aconteça que a legislação exige esse como todo e o produto. Aline, você atende as empresas 100% online para fazer rótulos? Sim, eu atendo 100% online rotulagem desde desde o final de 2019. A maioria dos meus clientes sempre foi online, principalmente porque eu trabalho com clientes do Brasil inteiro e eu trabalho especificadamente com rotulagem. E a rotulagem não exige que eu esteja presencialmente na empresa. Então, no final de 2019, eu terminei um serviço com uma empresa que eu ia presencialmente, que era aqui no interior de São Paulo. Então, eu terminei esse serviço com eles e era a minha última empresa onde eu ia presencialmente. E depois de lá, eu fiquei 100% online. E aí, 2020, aconteceu tudo que aconteceu, enfim, e aí isso gerou ainda mais essa necessidade de que fosse online, e desde então 100% online. 2020 trabalhei inteiro online, e 2021 acredito também que será inteiramente online. E eu não vejo problema nenhum com isso, tá? Rotulagem, tudo que a gente precisa realmente pode ser informado através de uma ficha técnica, através de conversas por vídeo. Então tem cliente que eu faço reunião por vídeo, faço chamada de vídeo, pergunto tudo. Eu sempre peço para ter um contato dentro da empresa, que eu vá conversar, que eu vá entender produção e tudo mais. Então assim, eu acho que a gente precisa, quando tá no online, a gente precisa ser mais criteriosa com o que a gente vai perguntar e assim, extrair mesmo detalhes de tudo, de como funciona do cliente, porque quando você está presencialmente, tem muita coisa que você não precisa perguntar, que você tá vendo, né? Então, como que armazena a matéria-prima? Você tá vendo o estoque. Como que é a linha de produção? Você tá vendo a linha de produção. Então, essas coisas você não precisa perguntar, você vai mais no detalhe. Tipo, eu tô vendo que tem um negócio aqui, funciona assim ou funciona do outro jeito? Não. Então, você pergunta mais detalhes. Mas quando você tá online, você precisa perguntar tudo. Então, por exemplo, quando você tá presencial, talvez você consiga ver, sem perguntar, riscos de contaminação cruzada, porque ali no estoque você tá vendo que fica tudo junto, porque tem nozes junto com leite. Então, você vai entendendo essas contaminações cruzadas e tudo mais. Você vê como é a produção, se tem alguma contaminação ali e tudo mais. Quando você está online, você não vê isso. Então, tudo isso precisa ser perguntado. Como é seu estoque de matéria-prima? Esses são os únicos produtos que você faz? Tem mais algum? Como que funciona a produção? Como que é a limpeza de linha? Tem programa de controle de alergênicos? Então, você precisa investigar mais, mas é 100% possível fazer rotulagem 100% online e é o que eu tenho feito desde 2020. Pam Moraes está pedindo indicações de software. Não indico nenhum software, não confio em software para fazer rotulagem. Não existem softwares que fazem rotulagem. Existem apenas planilhas de Excel e programas que calculam tabela nutricional. É a única ajuda mecânica, digamos assim, que você pode ter. Lista de ingredientes não é confiável por software. Declaração de
de alergênicos é zero confiável por software, declaração de lactose é zero confiável por software, porque não é uma regrinha que funciona pra todo mundo sempre da mesma forma. Então, tipo, o software vai abrir ingrediente composto? O software vai saber de contaminação cruzada? O software vai fazer o cálculo de lactose pra você? Não vai. Então não existe. A gente precisa de um bom profissional que saiba de rotulagem para fazer rótulos. A única coisa que você pode ter para te ajudar mecanicamente, assim, para ser mais rápido, é realmente o cálculo da tabela nutricional. E aí tem o VR Fácil, que é um bônus do meu curso, que é uma planilha que eu desenvolvi com a ajuda de outros profissionais. Então, assim, nele eu confio, mas mesmo assim, todos os alunos do Vida de Rotulagem aqui sabem. Primeiro, eu ensino a calcular a tabela nutricional no curso. Depois eu falo, gente, isso aqui é um auxílio, isso aqui é só para ajudar nas contas. Sempre confiram o resultado, sempre confiram tudo, padrão da tabela, tudo certinho. Então, assim, cuidado com o software, tá? E confia somente na informação de cálculo de tabela e mesmo assim confia desconfiando. Dá umas conferidinhas ali, porque a grande maioria que eu testei antes de abandonar essa ideia de software, eu peguei erro. E eu ouço relatos sempre de gente que teve problema com software, inclusive com softwares bem conhecidos. Então, cuidado, tá bom? Açúcar invertido é açúcar ou edulcorante? Na verdade, tudo que adoça, digamos assim, é edulcorante, tá? Então, o próprio açúcar é um edulcorante, sei lá, açúcar mascavo é edulcorante. Aqui existem os edulcorantes calóricos e os não calóricos. Então, os não calóricos são os adoçantes que a gente conhece mais comumente, assim. Mas o açúcar invertido, ele é um edulcorante calórico, né? Ele não é um não calórico, tipo sucralose, stevia, enfim. Então, nessa lista de edulcorantes não calóricos, você não vai encontrar açúcar invertido, não. Inclusive, ele não entra como aditivo, ele é um ingrediente. Então, você não vai declarar edulcorante açúcar invertido. Você vai declarar ele na lista de ingredientes como você declararia açúcar. Se adiciona essência de baunilha, tem que colocar no rótulo aromatizado artificialmente? Sim. Vidro de azeitona, é obrigatório declarar validade, lote, vide, tampa? A não ser que você deixe um espaço para validade lote no seu rótulo e elas não estejam ali. Aí você precisa indicar onde tá. Mas se tiver na tampa e você não falar nada sobre isso em nenhum outro lugar, não precisa. É obrigatório colocar o peso da embalagem? Exemplo, pote de sorvete 200 ml, peso da embalagem 10 gramas. Não é. Eu nunca vi, assim, nenhuma legislação que exija isso como regra geral. Na própria RDC 157, que é sobre peso líquido, não diz nada sobre peso da embalagem como regra geral. Você precisa dizer, por exemplo, e isso está lá, sobre peso drenado. Então, quando você tem algo em salmoura, por exemplo, tipo palmito em conserva, você precisa dar o peso líquido, que é palmito mais salmoura, e o peso drenado, que é só palmito. Então, isso precisa. Agora, peso da embalagem como regra geral eu nunca vi. Pode acontecer que alguma legislação específica de algum produto diga algo sobre isso, mas eu não vou saber de citar aqui porque eu realmente não sei. Mas regra geral não precisa não. Como faz cálculo teórico de açúcares? Nossa, Tamires, é muito difícil fazer cálculo teórico de açúcares. E não é em todo produto que você consegue fazer, tá? Você vai precisar ter uma base de informação. Então, esses dias até uma VR tava me perguntando lá se o cálculo de açúcares de uma fruta você podia fazer, tipo, pegando tanto de carboidratos e tirando tanto de fibras e o que sobra é açúcar. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas é uma forma. A tabela do IBGE, a tabela de composição nutricional de alimentos do IBGE, traz a informação de açúcares. Então, lá talvez seja uma fonte para te ajudar. Agora, tipo, como que você vai fazer o cálculo teórico de açúcares de um brigadeiro? É complicado, porque você vai precisar saber a quantidade de açúcares no leite condensado que você usou, e aí você não vai conseguir saber direito essa quantidade. Você vai precisar saber a quantidade específica de açúcares do achocolatado que você usou, você também não vai conseguir saber. Então, assim, é bem complicadinho fazer cálculo teórico de açúcares, e tem produto que não dá pra fazer. É difícil mesmo. Não tem uma regra, não. Não tem, tipo assim, pega carboidratos, subtrai 50, pega esse resultado, faz vezes 2, e aí você sabe. Não tem muito, não. Tá? Quando o produto é isento de registro, é necessário ter no rótulo a informação produto de isento de registro de acordo com a RDC 27 de 2010? Na RDC 27 de 2010 fala alguma coisa sobre isso? Não precisa? Não. Quando precisa, gente, qualquer coisa que precisa estar em um rótulo, isso está escrito em algum lugar que precisa.
tá? A legislação vai dizer, olha, você precisa avisar que isso é isento de registro. Em nenhum momento a legislação diz que você precisa avisar. Então não precisa. Por exemplo, agora existem produtos de origem animal que estão isentos de registro no Ministério da Agricultura, tá, gente? Ministério da Agricultura, Pecuária e... Nossa, eu nunca lembro o outro A. Enfim, no mapa. Isso quer dizer que não precisa de serviço de inspeção? Não, tá? Continua precisando de serviço de inspeção. Mas não precisa do registro no mapa. Porém, o RISPOA diz, olha, esses alimentos, que é pururuca, própolis, farinha láctea, enfim, que não precisa... O próprio RISPOA, que diz que esses produtos agora estão isentos, ele também diz que você precisa avisar que este é um produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele te dá a frase certinha. Então, os produtos de origem animal que agora são isentos de registro precisam trazer, o restante não precisa. Parem de se basear em rótulo que vocês veem. A gente não vê muito rótulo errado? Então, para de se basear no que vocês veem. Tem que se basear em conhecimento técnico e em legislação. Um erro que é repetido várias vezes não se torna um acerto. Então, assim, para com isso. Para com isso. É igual os 2 asteriscos nos VDs não estabelecidos. Isso não é previsto em legislação. Isso não deve ser feito e todo mundo faz. Mas não tem escrito que isso não é café, é coca, tá? Tem açúcares adicionados também. Podemos usar? É muito complicado, tá? Porque, assim, essas tabelas, elas trazem médias. E açúcar adicionado é mais média ainda. Eu acho bem complicado. Quando você fala de açúcares totais, é uma informação mais confiável. Quando você fala de açúcares adicionados, eu acho muito complicado. Porque, assim... tem lá o tanto de açúcar adicionado num leite condensado. Mas quem diz que todo leite condensado tem exatamente aquela quantidade de açúcar adicionado? Isso não é uma regra, entendeu? Então eu acho bem complicado. Para esses produtos que não são ingredientes únicos. Porque você saber a quantidade de açúcares totais de uma banana é uma coisa. As bananas sempre vão ter mais ou menos a mesma quantidade de açúcares totais. Agora, de um leite condensado, que depende totalmente da formulação do leite condensado, aí eu acho mais complicado. Então eu não confiaria, não. De verdade. A não ser que fosse o último dos últimos casos. Mas não confiaria. Não porque esteja errado, mas porque tem muita variação. Tem uma dúvida com relação aos açúcares adicionados, como fazer o cálculo deles. Você precisa saber a formulação do produto e você precisa saber o que são considerados açúcares adicionados. A partir desse momento que você tem a formulação e os açúcares adicionados, você vai saber, qual foi a quantidade de açúcar adicionado ali. Então, de novo, eu tenho um leite condensado. O que é açúcar adicionado? O açúcar que eu coloquei ali. Qual é a formulação de leite condensado básico? Leite, açúcar e lactose. Então, do leite, eu tenho açúcar adicionado? Não, porque os açúcares do leite não são considerados açúcares adicionados. Então, esse açúcar do leite vai para açúcares totais. Daí, o que eu tenho? Açúcar. Açúcar é considerado um açúcar adicionado? Então ele vai para onde? Ele vai para os açúcares totais e para os açúcares adicionados. Eu vou considerar essa quantidade de açúcar nos 2 cálculos. E aí eu tenho lactose. O que é lactose? Um açúcar. Ele é considerado açúcar adicionado? Quando eu adiciono somente a lactose, sim. Quando ela é natural de lácteos, não. Então, ela também vai entrar no cálculo de açúcares totais e açúcares adicionados. Então, é assim que você vai separar. E aí você precisa saber frações. O açúcar do leite é quanto? Você não vai pegar o tanto de leite que você pôs e considerar tudo isso como açúcar. Você precisa saber dentro do seu leite quanto tem de açúcar. E aí, esse valor de açúcar vai para os açúcares totais. Mesma coisa, mel. Mel vai ser considerado um açúcar adicionado. Mas mel não é inteiro um açúcar, porque açúcares são apenas mono e disacarídeos por legislação. Não vem me dar aula de bioquímica de alimentos, não, e dizer que, não, tanto carboidrato é açúcar. Não, por legislação, açúcares somente mono e disacarídeos. Então, mel não é inteiramente um açúcar. Ele tem fração de açúcares. Do meu mel, da composição do mel, quanto ali é mono e disacarídeo? Precisa ter essa informação. E aí você vai pegar... Então, eu coloquei ali 50 gramas de mel. Dessas 50 gramas de mel, 5 gramas são de mono e disacarídeos. Então, na conta, eu vou considerar somente
esses 5 gramas de monoidisacarídeos como açúcares totais e açúcares adicionados. Os açúcares adicionados sempre vão fazer parte dos açúcares totais. Os açúcares totais, nem todos vão fazer parte dos açúcares adicionados. Já começa que não tem porção definida para pasta de amendoim, né? Então, como que você tá afirmando que é 15 gramas e que você vê muitas marcas usarem como 20? Não tem a porção definida para pasta de amendoim. Tem para amendoim, também não tem para amendoim. Tem para oleaginosas. Então, ó, se você pegar a tabela 6, que é de óleos, gorduras e sementes oleaginosas, uma porção tem aproximadamente 100 quilocalorias. Então, será que dentro desses 20 gramas não tá dentro da porção do grupo, que é de 100 calorias? Pode ser isso. Aí aqui dentro tem sementes oleaginosas, misturadas, cortadas, picadas ou inteiras. Você tá se baseando nisso aqui, muito provavelmente, né? Que são 15 gramas. Eu também me basearia nisso aqui, pra te falar bem a verdade. Se eu estivesse fazendo uma pasta de amendoim, eu ia pegar essa parte aqui de sementes oleaginosas, apesar de que não fala em pasta. Fica aberto para interpretação. Não acho de todo errado quem tá usando 20 gramas, não. Eu, pessoalmente, usaria 15. Mas se 20 gramas estiver dentro de 100 quilocalorias, não vejo grandes problemas. Acho bem interpretação isso aqui. Mas, às vezes, eles estão definindo pelo grupo, que é 100 quilocalorias, ou por doce em pasta, vai saber. Mas eu usaria 15, mas não precisa ser necessariamente 15. Não existe a regra da pasta de amendoim. E aí fica meio que a critério de quem tá fazendo mesmo. Tudo bem que você não pode tirar uma porção aleatória, né? Mas fica aí a critério. Como saber a fração do mel? Então, o mel vai precisar trazer uma tabela nutricional onde ele vai declarar os açúcares totais. Os açúcares totais do mel serão os seus açúcares adicionados. Lá na frente tudo vai se conversar, gente, porque os produtos que você vai adicionar vão precisar trazer a quantidade de açúcares na tabela nutricional. Aí vai dar a gente entender que o total dele é o nosso adicionado, né? Tem isso também. Mas é que vocês estão querendo tudo colocar o carro na frente dos bois e aí não tem as informações necessárias. Então, se você for fazer hoje, né, já tiver querendo aí fazer a tabela nutricional nova hoje, e o seu produto vai mel, por exemplo, a sua primeira chance é tentar perguntar para o seu fornecedor de mel se ele sabe a quantidade de mono e disacarídeos presente no mel dele. Se ele não souber, você vai ter que fazer análise. No caso do mel, até, como é um produto único, como eu tava falando no caso da banana, você pode tentar descobrir isso. Talvez, sei lá, se a tabela do IBGE tem, se algum estudo tem. Então, você pode tentar achar essa informação. Mas se não achar, análise. A soma de carboidratos até fibra alimentar tem que ser igual ao valor da porção do meu produto? Não tem. Porque seu produto não é feito somente de carboidratos, proteínas, gorduras e fibra, né? Você pode ele ter água, por exemplo. A água conta. Então, não necessariamente vai ser não. A porção de um brownie na legislação é 40 gramas. Vamos ver, que inclusive estou com ela aberta aqui. Brownie alfajor, 40 gramas, X unidades que correspondam. Ok. Mas se o meu tem 50 gramas, posso colocar 50 gramas uma unidade? Pra saber isso, gente, independente se é brownie ou outra coisa, a gente precisa, ainda dentro... Gente, assim, ó, de verdade, tudo que vocês têm dúvida sobre porção e medida caseira está na RDC 359. Não existe nada sobre porção e medida caseira que não esteja na RDC 359. A resposta sempre vai estar lá. Por mais confusa que ela seja, por menos detalhada que ela seja, mas a resposta está lá. E aí tem a RDC 163 que complementa a 359, mas é a 359. Então, nesse caso aqui, você está falando de embalagem individual. Tem uma regra pra gente saber se pode ser uma embalagem individual que está aqui na RDC 359. Então, é a tabelinha no item 3.3, tá? Então, valores menores ou iguais à unidade, aí fala aqui das frações para indicar a medida caseira. Então, quando que você vai poder indicar a medida caseira como 1? Sempre que tiver entre 70% e 130%. Então, se 40 é
seu 100%, né, que é o que a legislação pede, se tiver até 29% menos do que isso, ou até 30% a mais que isso, você pode considerar como uma unidade. Então, no seu caso, 50 gramas você pode considerar como uma unidade. E se você pode considerar como uma unidade e vende ela individualmente, ela é uma porção individual, tá? Então, você pode declarar, sim, 50 gramas uma unidade, porque fica dentro dos 30%, né? Você está ali no limitinho, mas pode. Gorduras trans. Depois de janeiro de 2023, não poderá mais ter nos alimentos destinados ao consumidor final gorduras trans industriais, tá? Aquelas que não são naturalmente presentes nos alimentos. Não vão sumir as gorduras trans, porque tem alimentos que têm gorduras trans naturalmente, mas as gorduras trans industriais, sim, vão ser extintas. Ó, boa, Lid, fez cálculo, 125%. Tá ali, porque poderia ser até 52%. Especiarias e frutas desidratadas para gin. Pode se enquadrar na lista de alimentos não obrigatórios de informação... Você escreveu IN, eu ia falar de instrução normativa, mas é de informação nutricional, né? Pode, eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque tanto especiarias como frutas in natura ou desidratadas, desde que não tenham nenhum outro ingrediente adicionado, não precisam de tabela nutricional. Então, não precisa não. Qual legislação que traz todas as informações necessárias em um rótulo? De novo, tem essa resposta lá no guia. Não existe uma legislação única que traz todas as informações para o rótulo. Desculpa partir seu coração. Essa legislação não existe. Existem várias legislações que a gente precisa seguir para fazer um rótulo. As principais, RDC 259, 360, 359, 26, 135, 136, Portaria 29, Portaria 157, RISPOA, IN 22 e por aí vai, né? Se tivesse uma legislação, a gente tava feito. Tudo bem que ela ia ser gigantesca, ela ia ter o tamanho da biblioteca de alimentos da Anvisa. Mas não tem. Rótulo de ovo. Precisa colocar ingrediente ovo? Não, porque ingredientes únicos não precisam declarar a lista de ingredientes. Inclusive é um post que vai ao ar na semana que vem. Ingredientes únicos não precisam declarar a lista de ingredientes. Então, no caso do ovo, não precisa. Mas o que ele precisa ter? Alérgicos contém ovo. Isso precisa. Aí não tem lista de ingredientes. Onde eu vou colocar? Em qualquer lugar do rótulo. Mas precisa ter. Estou analisando um rótulo de açaí e está alegando 0% gorduras trans. Está correto? Acredito que esteja correto, porque acredito que açaí não tenha gorduras trans, né? Mas o que acontece? Ele está usando uma informação nutricional complementar de não contém gorduras trans. Então você precisa verificar na RDC 54, que é outra legislação importante. Então você precisa você precisa conferir na RDC 54 se essa declaração está correta. E aí, feita de forma correta, dentro dos critérios da legislação. E aí, muito provavelmente vai ser um caso que a gente falou lá no começo da live de 0 gorduras trans, como todo açaí, porque nenhum açaí tem gorduras trans. Mas pode ser feito sim, desde que feito da forma certa. Mesma coisa aqui, ó, 3L consultoria. Posso colocar rico em fibras em um pão integral? Pode, desde que ele realmente seja rico em fibras. E aí nem é um caso onde você vai ter que colocar como todo pão integral, porque o que a gente mais vê por aí é pão integral que não é nem rico em fibras. Então não sei de onde que saiu integral, né? Mas tudo bem. Rico em fibras e fonte de fibras também são INCs. Então você precisa ir lá na legislação, ver quais são os critérios para que isso possa estar presente em um rótulo e qual é a forma de estar presente no rótulo essa informação. Aí você faz, desde que esteja tudo de acordo com a RDC 54, é possível sim. Gente, o Códex, deixar bem claro, ele não é uma legislação, muito menos ele é brasileiro, tá? Então não, mas a legislação brasileira pede tal coisa, o Códex fala outro. Tanto faz o que o Códex fala, a gente segue a legislação brasileira. Para geleias que a produção é pequena, que se enquadram em caseiro. Mas é obrigatório TRT. Se é obrigatório TRT, não é caseiro. Mas no rótulo é obrigatório ter as informações de tabela nutricional, peso, ingredientes. Sim, o fato de ser uma produção pequena, o fato até de ser caseiro, que o seu não é, tanto que você tem a TRT, que é responsável técnico. Não faz com que você não precise ter rótulo. A partir do momento que você produz em um lugar e comercializa em outro, que não é por delivery, por encomenda, nada disso, você precisa ter rótulo.
tá? Todas as informações. A não ser que tenha algo específico de isenção da geleia para isso, que não tem, porque geleia não tem nem RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Então, você é um produto como outro qualquer. Do mesmo jeito que tem a geleia da multinacional, tem a sua, vocês seguem exatamente as mesmas regras, beleza? Nesse caso aí do brownie, pode escrever aproximadamente 1 unidade na medida caseira? Já vi essa expressão. Não. Não inventem coisas que não estão escritas na legislação, gente. Se entre 71% e 130% do que é estabelecido como porção para aquele alimento você vai considerar 1 unidade, então você vai considerar 1 unidade. Não tem aproximadamente, é 1 unidade. O claim tradicional, no caso do requeijão, seria uma denominação de qualidade que, no caso, não poderia usar, pois não está previsto em RTIQ. Seria não está previsto no RTIQ do requeijão. Seria isso? Seria isso até pouco tempo atrás, né, Gibson? Mas agora, com a atualização do RISPOA, a gente pode dar denominações de qualidade, não só de qualidade, mas de qualidade também, para produtos de origem animal especificadamente, tá, gente? Então, assim, se o seu produto não é de origem animal, você esquece o que eu vou falar aqui agora. Para produtos de origem animal, especificadamente, depois da atualização do RISPOA, a gente pode sim dar denominações de qualidade. Se ela for prevista em RTIQ, a gente só coloca a denominação de qualidade lá e segue a vida. Então, por exemplo, eu posso dizer para manteiga que ela é de primeira qualidade, se ela cumprir determinados critérios que estão no RTIQ. Então, se a minha manteiga cumpre esses critérios, eu vou escrever manteiga de primeira qualidade e seguir minha vida. No caso de escrever tradicional no requeijão, como não é uma denominação de qualidade prevista em RTIQ, eu vou ter que explicar, junto dessa denominação, o porquê que eu estou dizendo que o meu requeijão é tradicional, e eu vou precisar comprovar tudo isso. Que o requeijão do Poços de Caldas vem escrito original. E aí eles explicam de uma forma bem confusa, que foi o que eu apontei aqui quando eu tava mostrando nos stories, que não é que a informação está errada, ela está disposta de forma errada porque ficou bem confuso. Então, por que o requeijão Poços de Caldas diz que é o original? Porque foi o primeiro requeijão cremoso feito aqui no Brasil. Então, por isso que eles trazem o claim de original. Então, isso foi explicado. Entendeu? Então, nesse caso, pode. Exatamente, teria que dizer por que ele é tradicional. Por que ele é tradicional? Vai ter que explicar, assim como o Poços de Caldas explicou por que é original. Então, desde que você faça essa explicação e que isso seja comprovado, você pode usar. Em produtos de origem animal, tá? Se não é produto de origem animal, não pode, a não ser que esteja em RTIQ. Ah, mas não tem RTIQ, então não pode. Mas produtos de origem animal agora tem essa brecha por causa da atualização do RISPOA. E aí você precisa comprovar, né? Então, tipo assim, não adianta o Poços de Caldas falar original porque foi o primeiro requeijão cremoso e não foi. Entendeu? É porque no caso deles foi mesmo. Então eles conseguem comprovar isso. Aí você vai falar tradicional. Tradicional por quê? Por que você tá falando que seu produto é tradicional? E aí, a partir do momento que você explicou, você tem que conseguir comprovar. Beijo, gente. Tchau, tchau.